Você já teve muitas ideias na sua cabeça, ideias incríveis, mas na hora de concretizá-las, a sua mente simplesmente trava. Você fica confuso, não sabe por onde começar, não sabe definitivamente como tirar essa ideia do papel? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar o que eu ensino somente para os meus mentorados, para que eles destravem de uma vez por todas a comunicação deles e consigam fluir justamente com as suas ideias e se expressarem muito bem. Para você que não me conhece, eu sou Isabela Mori, sou jornalista, atriz e apresentadora de formação, CEO da IM Comunicação, minha empresa de mentorias e treinamentos de oratória para experts. Eu sou criadora do método Performance na Comunicação, o único e primeiro método de comunicação de alta performance reconhecido pelo MEC aqui no Brasil. E por mim já se passaram dezenas de alunos e palestrantes do mundo inteiro. Primeira informação bombástica que eu quero que você saiba. Você sabia que você pode ter ideias dormindo? É isso mesmo, dormindo. Eu mesma já passei por isso, vocês acreditam? Principalmente quando eu tenho que definir o nome de alguma coisa. Eu já sonhei muitas vezes com um nome, com uma cena, com a imagem, com a cor. Isso acontece quando você tem, de fato, uma criatividade aí muito forte. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo também já tiveram ideias dormindo. E é por isso que você tem que prestar atenção no que eu vou dizer na sequência, porque não basta você só sonhar com a ideia, você vai precisar fazer o que eu vou dizer já já, então segura aí. Hoje nós estamos vivendo numa era da distração. Você com certeza já teve dificuldade em prestar atenção em algo e se manter focado em algo. Isso acontece principalmente com as pessoas que são criativas, porque a mente criativa é tipo uma sala cheia de livros, com uma biblioteca linda, maravilhosa, porém toda bagunçada. Você sabe que existe o conhecimento, existe a informação lá dentro, mas você não consegue encontrar quando você precisa. Essa é a biblioteca bagunçada, essa é a mente da pessoa criativa. Se identificou? E essa também é a mente das pessoas que são naturalmente curiosas, porque elas têm uma ampla gama de referências dentro delas. Isso também faz com que elas se confundam caso elas não saibam como organizar as suas ideias. E quando isso acontece, como você já deve imaginar, você não vai ter só dificuldade em se organizar, mas também em expressar essas ideias. É por isso que a primeira recomendação que eu faço para você é que, imediatamente após você ter uma nova ideia, que você tire ela o quanto antes da sua cabeça e escreva. Você precisa desenvolver o hábito de escrever, de anotar as suas ideias. E não caia nessa cilada de achar que você vai se lembrar de uma grande ideia que você teve. Não confie na sua memória, isso é um dos maiores erros que você pode cometer. Porque em um dia, milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça. Então, a chance de você se esquecer de uma excelente ideia é gigantesca. Ou seja, você pode ter um caderno de anotações justamente para colocar essas ideias e depois refletir um pouco sobre elas, ou como diz um grande amigo meu, Gilberto Chaves, pendurá-las no varal e deixá-las secar. E caso você seja digital ou seja mais moderno, existem várias ferramentas que hoje eu também utilizo para anotar as minhas ideias. O Trello, o Notion, o Google Docs, o MindMeister, o BoardMix, todas essas ferramentas, esses aplicativos, eles foram feitos justamente para isso, para você reunir e organizar as suas ideias. Neles você vai encontrar listas, mapas mentais, checklists, planilhas, tudo criado justamente para você conseguir anotar essas ideias. E a segunda parte, justamente, é o momento em que você vai conseguir não só anotar as ideias, mas aprender a como organizar. É aí que você começa a profissionalizar o teu processo de criação de conteúdo e de palestras. Inclusive, uma das minhas formações é justamente jornalismo. E o que o jornalista sabe muito bem fazer é organizar, ter uma curadoria da informação. Ele organiza a informação, ele organiza os dados, os fatos, as imagens, tudo para que
quando ele precise recorrer a elas, ele consiga facilmente encontrá-las para compor uma reportagem. Então é assim que eu aprendi, é assim que eu hoje também faço na minha empresa, na hora de criar um roteiro, de criar uma aula, o que for. Eu preciso ter as informações organizadas e eu preciso saber onde eu vou encontrá-las. E você pode ter certeza que quanto mais organizado você for nesse momento, mais produtivo, mais produtiva você vai ser na hora de criar os seus roteiros, de criar os seus conteúdos. Por isso, é muito importante que, além de você organizar essas ideias, você deixe-as anotadas, porque com o tempo você vai revisitá-las e vai amadurecer uma pequena ideia sobre algo que daqui a pouco pode se tornar uma grande ideia. Uma ideia disruptiva, uma ideia talvez única. Algo que talvez ninguém tenha pensado ainda. Às vezes elas não chegam num estralar de dedos. Às vezes você precisa de fato amadurecer uma primeira ideia. Como eu disse, pendurar a ideia no varal para deixá-la secar. E deixá-la secar às vezes pode levar dias ou quem sabe até semanas. Veja que o grande segredo para conseguir se expressar bem começa em saber se organizar internamente e externamente. Internamente, porque você de fato retira essas ideias de dentro da tua cabeça e concretiza elas em um papel. Você oxigena as ideias, literalmente respira e consegue colocar elas para fora. E externamente, porque você vai recorrer a essas ferramentas que foram criadas justamente para isso, para estimular a sua criatividade. Inclusive, elas têm cores, elas têm ferramentas, atalhos, feitos justamente pensando em estimular a tua criatividade. E uma vez que você anota as suas ideias, mesmo que você não as utilize imediatamente, você pode e deve deixá-las anotadas. Por quê? Você vai criar o que eu chamo de arsenal de ideias. Eu também uso esse termo quando eu falo sobre as histórias de um expert. O arsenal de histórias de um expert. À medida que você cresce o teu arsenal de ideias, você cresce o teu repertório e as tuas referências. E não adianta você ter um grande arsenal de ideias se na hora de falar, de expressar, você não consegue fazer isso de forma clara e direcionada. E aqui que entra o que eu chamo de linha de raciocínio com direção. É como se fosse um carro que anda sem GPS. Ele até vai se locomover, mas sem GPS ele não tem direcionamento, ele não sabe para onde ele vai. É exatamente isso que acontece. Por isso, depois de organizar o seu arsenal de ideias, você vai criar a estrutura do teu pensamento com 3 momentos importantes. Primeiro deles, ponto de partida. Qual é a dor, o desejo ou a dúvida que você vai falar, que você vai comentar com a tua comunicação, com a tua ideia? 2, o desenvolvimento com a lógica. Quais seriam os pontos que vão sustentar, de fato, essa ideia que você vai defender? E 3, o fechamento com intenção. O que você quer que a pessoa faça, sinta ou pense depois de escutar você defendendo essa sua ideia. Se você seguir esses 3 passos, você consegue estruturar minimamente os seus pensamentos para conseguir expressar a ideia que você teve. Isso serve para palestras, vídeos, reuniões ou até para ter uma conversa importante no dia a dia. Inclusive, na minha formação Expert 5 Estrelas, eu te ensino justamente a como transformar esse arsenal de ideias em roteiros estratégicos, com storytelling, em uma comunicação assertiva que expresse de fato todas as suas ideias. Se você tem interesse em ser o meu aluno, em ser a minha aluna e se formar no método Performance na Comunicação, primeiro método de comunicação de alta performance desenvolvido para experts e reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC, é só você clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e falar com a minha equipe para fazer a tua inscrição. E foi isso que eu fiz, inclusive, com um dos meus mentorados, o Elton, antes dele palestrar no próprio Mastermind que ele realizou em Zurique, na Suíça. Eu e Elton passamos alguns meses aí estruturando uma super palestra onde ele falaria sobre cultura organizacional. A palestra dele ficou incrível. Pensa num aluno inteligentíssimo, é o Elton. Só que quando a gente estava fazendo uma revisão final dos slides da palestra, ele chegou a falar assim para mim: eu gosto muito do jeito que tá, só que eu ainda sinto que tem alguns slides desnecessários. E aí eu falei: Elton, você já ouviu falar no Michelangelo? E o Elton me respondeu:
Michelangelo? É aquele do Tartarugas Ninja? E aí eu disse, não, Elton. Aproveitei, abri o meu computador e mostrei para ele quem foi o artista plástico italiano Michelangelo. Mostrei para ele uma das esculturas mais famosas do artista, que foi uma escultura de um cavalo. E aí eu contei a história para ele. Elton, sabe que quando o Michelangelo fez essa arte, perguntaram para ele, como foi que você conseguiu esculpir um cavalo? E aí o Michelangelo respondeu, bom, eu peguei um bloco de mármore e tirei tudo que não era cavalo. E assim eu consegui comunicar para o Elton a ideia de que simplicidade é o maior grau de sofisticação. Às vezes a gente quer enfeitar demais as coisas, a gente quer colocar excessos nos nossos roteiros, na nossa comunicação, na nossa palestra, achando que assim a gente vai gerar a percepção de valor. Muito pelo contrário, às vezes isso gera menos clareza, nos confunde e confunde também quem nos ouve. Por isso, da próxima vez que você for revisar um roteiro, preste bem atenção e tire tudo que for excesso. Deixe apenas o que for necessário e concreto e objetivo. E sabe o que acontece quando você se expressa com mais clareza as suas ideias? Você atrai a atenção das pessoas. Isso, consequentemente, vai te gerar mais oportunidades. Porque as pessoas, elas naturalmente confiam mais em quem se expressa bem. Porque isso comunica o quê? Confiança, liderança e principalmente autoridade. Essa é uma das bases do meu método MPC. Porque uma comunicação de alta performance caminha junto com a percepção de valor. Então, anota aí, para você conseguir organizar as suas ideias e expressá-las bem, primeiro você deve anotá-las, seja em um caderno ou digitalmente. Não deixe de anotar as ideias que você tiver. 2. Crie o hábito de ter uma curadoria, ou seja, organize, agrupe e pesquise para você de fato ter essas ideias com você. 3. Monte a tua estrutura seguindo os 3 passos que você aprendeu nesse vídeo, com começo, meio e final. E 4. Não deixe de utilizar aí os aplicativos, tudo que você puder, os programas, os softwares como o Notion, Trello, para você ter um arsenal de ideias com você. Lembre-se que a sua comunicação, ela não começa quando você fala, ela começa quando você organiza o que você pretende dizer. E se você quer se aprofundar ainda mais em comunicação, eu gravei um outro vídeo te ensinando técnicas de articulação e dicção para você conseguir se comunicar de forma profissional nos seus vídeos. É só você clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela aqui do lado e aproveitar.